Sejam bem-vindos a mais uma edição do Brasão Cast, todas as terças-feiras, pontualmente às 19 horas, direto do nosso canal do YouTube. Por aqui sempre conversando sobre temas importantes como saúde, educação, política, polêmicas e atualidades, sempre contando com um convidado especial. Quer ficar por dentro de tudo isso e muito mais? Então já se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e deixa também aquele like para estar fortalecendo o nosso canal. E por falar em convidado especial, Raí, hoje aqui nos estúdios da Brasão, recebendo um convidado ilustre, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Piauí, produtor rural, na área da fruticultura irrigada, e há 2 anos ocupando o cargo de superintendente da Codevasf no Piauí. Nosso convidado de hoje é ele, Marcelo Vaz da Costa e Castro, o Marcelinho. Marcelinho, de já agradecer aqui a sua presença, a sua disponibilidade para esse bate-papo aqui no Brasão Cast. Com certeza, estamos sempre à disposição aqui do Brasão Cast. Então é esse o nosso convidado por aqui. Marcelinho, todos lhe conhecem, né, como uma figura piauiense que tem se destacado, sobretudo nos últimos 2 anos, como superintendente da Codevasf. Mas eu queria que você contasse um pouco da sua história antes da Codevasf. Bom, Wesley, eu nasci em Teresina, na verdade. Sou filho de São Raimundo, assim, são as minhas raízes interioranas, né? Sou filho do senador Marcelo Castro, que tem uma vida pública longa no estado do Piauí, de muito trabalho. Sou filho da artista plástica Cátia Paulo, né, Helena Cátia Paulo, que é da família Paulo lá de São João do Piauí. Então são as 2 cidades das minhas raízes interioranas, mas essa minha geração já nasceu em Teresina, lá na Evangelina Rosa, porque era melhor nascer por lá e tal. Bom, mas nunca abandonei as minhas infâncias, sempre passei as minhas férias na casa de meus avós, ou em São Raimundo Nonato, ou em São João, ou nas 2 cidades, né? Então, sempre tive esse vínculo muito forte, o que me levou, posteriormente, a trabalhar na área da produção da agricultura irrigada, nas terras que temos próximo a São João do Piauí, terras da minha família, e que me trouxe também para a minha profissão, que é agrônomo, né? Então, eu sou formado em agronomia e trabalho na área, como produtor rural, como empresário rural. Temos uma distribuidora de frutas na capital, no comércio mais forte, né? E a gente vem nessa linha, trabalhando, mas nunca eu nunca fiquei distante da política, das ações públicas, por ser filho de quem sou e acompanhar de perto a vida do senador Marcelo Castro, e ajudá-lo sempre nas campanhas eleitorais, sempre eu participava. Então, era coordenador das campanhas dele desde 2002. E, com isso, fui me aproximando cada vez mais com a política. E hoje estou indicado na Codevasf, dando o meu melhor, mostrando a que vim, né? E desempenhando o meu trabalho e minha obrigação, né? Meu papel e minha obrigação, que é, como está no nome da Codevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, trazer desenvolvimento para o meu estado, o estado do Piauí, e fazer aquilo que eu sempre almejei, espelhado como quase todo filho se espelha no seu pai, né? Então, o pai da gente é a nossa referência. E eu tenho essa referência positiva de muito trabalho, de muita dedicação, dentro de casa, e sempre almejei estar num cargo como esse, até para me testar, né? Até para saber dos meus limites, superar os meus limites, saber da minha capacidade. Então, lá estou, trabalhando dia e noite, e desempenhando um papel que aí eu não posso falar por ele, porque o autoelogio eu não gosto, mas que eu tenho escutado de pessoas próximas ou não, que têm dado uma boa resposta. Mas a gente prefere avaliar com a matemática, né? Então,
Lá na Codevasf, nós chegamos, eu assumi dia 17 agora, vai fazer 2 anos que estou à frente da casa, e nós temos algumas bandeiras lá. A bandeira de ajudar, de investir, de fomentar, de incentivar a agricultura familiar do estado do Piauí, levando renda, distribuindo renda através das doações dos nossos equipamentos àquelas populações que são, ao meu ver, as mais carentes, as que mais precisam do apoio dos órgãos públicos. E a Codevasf, na minha gestão, não vai se furtar a isso. Então, temos investido bastante e temos já números para mostrar para o estado do Piauí das ações mais importantes nossas. Então, no final desse ano de 2025, nós teremos entregue, desde o início da minha gestão na Codevasf, 600 patrulhas agrícolas. Então, está previsto 300 para esse ano. Será a maior entrega de patrulhas agrícolas da história do Piauí, feita por um órgão público em um único ano. 300 patrulhas entregues, e temos mais 300 entregues em 2023 e 2024. Né? Então, em menos de 3 anos, nós conseguiremos atingir essa meta das 600 patrulhas entregues somente na minha gestão. Tinham 170 entregues antes, vai para 770, e nos próximos anos a gente almeja chegar na marca de 1.000 patrulhas entregues pela Codevasf ao estado do Piauí, que, Wesley, tem feito e vai fazer cada vez mais uma revolução na agricultura familiar, potencializando a nossa gente. Um trator dá para gradear 150 hectares por mês. Você consegue gradear, numa janela de 3 meses, 450 a 500 hectares de terra, que é a principal ação que o trator faz para preparar a terra para o plantio. Né? Então, a cada patrulha dessa, você tem um aumento. A cada hectare gradeado, se for para a produção de milho da agricultura familiar, você tem uma renda de R$ 2.500. Então, você pegar 600 patrulhas, multiplicar por 450 hectares e multiplicar por 2.500, vai passar, isso é a capacidade desse trator, é o potencial. Se vai ser feito no seu limite potencial, aí vai depender de outros fatores, né? Das sementes, de outros incentivos, de outros órgãos. Mas essa é a produção potencial dessas entregas. Eu já fiz uma conta e passa de R$ 1 bilhão em investimento. Aí você fala, 1 bilhão é muito, 1 bilhão é pouco. Todo mundo pensa que é muito, e é. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que cada centavo desse 1 bilhão que podemos produzir através das patrulhas agrícolas distribuídas pela Codevasf vai para a mão do pequeno agricultor, do microagricultor, do agricultor familiar, do homem e da mulher do campo. Cada centavo desse tem uma importância gigantesca, porque é uma renda que falta para as famílias piauienses. E a Codevasf tem feito esse trabalho com muito afinco, com muito planejamento e com a execução muito célere. Você entregar 600 patrulhas em menos de 3 anos não é brincadeira. Até para licitar esse tanto de patrulha, dá trabalho. Tem sido um trabalho notório na frente da Codevasf, Marcelinho. Fazendo uma ligação de nomes, Marcelo. Você falou aqui sobre a sua mãe, né, Kátia Paulo, e fazendo uma associação de nomes. Tem um parentesco com o deputado estadual Firmino Paulo? Tem sim. Ela é tia do deputado estadual Firmino Paulo, que é filho do Sabino Paulo, foi presidente da Assembleia, deputado estadual também, é sobrinho do Roncalli Paulo, que foi deputado estadual também. Então você vê, Wesley, eu tenho a veia política dos dois lados da família. As raízes políticas do Marcelinho aí são fortes. Exato. Marcelinho... Não tinha como escapar dela não, né? O povo piauiense, né, notoriamente tem conhecido o Marcelinho à frente da Codevasf nos últimos 2 anos. Claro que a gente já lhe conhecia, mas a notoriedade no mundo político ela veio através desses 2 últimos anos à frente da Codevasf. Né? Mas você falou aqui, como no início,
que já estava envolvido na política, sempre coordenando as campanhas do seu pai. E eu quero lhe fazer uma pergunta: quais são as pretensões políticas do Marcelinho, sendo que recentemente a comunicação piauiense, a mídia piauiense, noticiou nos meios de comunicação uma possível candidatura do Marcelinho a deputado estadual? Wesley, todo gestor público almeja mais, almeja cada vez mais. E é natural do ser humano. Quando você atinge um patamar que era um desejo, era aumentar, era a chegar lá, e você cumpre aquele papel, você chegou lá, aí aquilo, vamos dizer, você precisa galgar mais, porque senão você não enxerga os seus limites de o que é que você pode fazer, né? Então, a gente chegou a Colevasf, estou ainda nesse degrau, ainda estamos trabalhando e vamos trabalhar cada vez mais, e todo gestor público almeja, sim, chegar. Agora, não existe nenhum planejamento a curto prazo para isso. Eu ainda estou naquela primeira fase, me dedicando ao máximo para entregar o máximo que eu puder dentro daquelas possibilidades que eu tenho do hoje, que é à frente da gestão da Colevasf. Então, eu tenho um papel, assim, eu tenho muitos desafios dentro e não posso me desvirtuar com outros anseios e tenho que focar, porque senão o resultado não sai. E o anseio do amanhã só virá dependendo do resultado do hoje. Então, eu estou num processo de trabalho, um processo de aprovação, né? E aí a gente está focando, não temos esse planejamento, como eu disse, a curto prazo, mas claro que dentro do coração de uma pessoa que nasceu dentro de um âmbito político, ela almeja poder alcançar posições que ela possa realizar cada vez mais o estado do Piauí. Foi isso que fez o meu pai a vida inteira, foi deputado estadual, foi secretário de Estado 2 vezes, foi deputado federal, foi ministro da Saúde, foi senador, né? Então, você vê que é uma escada. Para se chegar lá no último degrau, você tem que trabalhar muito em cada sua etapa da vida. Eu inicio a minha etapa na Colevasf nesses 2 anos. É isso, Marcelinho. Então, a um curto prazo, não existe essa possibilidade de ser deputado estadual. A mídia até noticiou isso. E nos bastidores, Marcelinho, por mais que você diga aqui que não tem esse plano a curto prazo, mas também nos bastidores existiu também uma especulação de que você seria o primeiro suplente do seu pai concorrendo ao Senado nas eleições de 2026. Essa possibilidade, você encerra ela aqui ou você deixa em aberto? Pode acontecer, pode não acontecer? Eu sou um soldado do meu pai, do povo do Piauí. No que ele achar que eu deva estar e achar que eu mereço, que eu estou preparado para isso, que eu esteja preparado para isso, eu atendo às solicitações, tanto dele como do povo do Piauí. Agora, quando você falou em política, sempre é um cargo político eletivo que eu estava falando aqui. Então, cargo político eletivo é aquele que você vai botar à prova da votação dos eleitores, né? Então, eu não fiz o planejamento, embora eu almeje ainda, não tenho planejamento, porque planejar é botar no papel, né? Traçar os planos e as ações que você vai fazer para chegar àquilo, né? Então, não tenho planejamento para isso eletivo a curto prazo. No caso de uma suplência, isso não é eletivo. Assim, é e não é, porque você não está sendo posto à prova, né? O candidato é uma outra pessoa, né? Então, essa possibilidade, dependendo aí de uma decisão do senador Marcelo Castro, ela pode vir a acontecer. O que ele disser, sempre foi assim, não é novidade, não é por causa do cargo, é por causa de qualquer coisa. E foi assim na Colevasf. Eu estava levando a minha vida no meio privado, eu sou empresário, produtor rural, desde 18 anos que eu entrei na faculdade, que eu tenho a minha fazenda, a minha produção.
e fiz uma história de 30 anos produzindo a mesma coisa. E obtive o sucesso pelo esforço, pela insistência ao longo desses 30 anos. Mas sempre eu estive à disposição. A gente tem uma criação hierárquica assim, de respeito e de admiração pelo pai, não só por ser pai, mas por ser a pessoa que é respeitada no estado todo, e a gente está à disposição. Eu não tinha planejamento de estar na Codevasf, não. E na hora que ele pensou em me convocar, que me questionou se eu teria o interesse, eu digo, estou pronto. Porque Marcelinho, se chegou a mim é porque tinha uma necessidade que fosse eu. A gente vê a importância de se ter um trabalho técnico à frente da Codevasf. A Codevasf sempre contribuiu para o desenvolvimento da agricultura no estado do Piauí, mas nesses 2 últimos anos não é a gente que está falando, são os dados que comprovam isso. Você falou aqui sobre a entrega das patrulhas agrícolas, a maior entrega de patrulha agrícola no estado do Piauí, mas a Codevasf não se limita a isso, né? O Piauí hoje é o 2º maior produtor de mel do Brasil, e isso muito se deve ao seu trabalho também à frente da Codevasf, muitas ações na apicultura e também na piscicultura. Queria que você falasse um pouco dessas ações. É o maior investimento na apicultura que existiu no estado do Piauí, feito por um órgão em um único ano. É o desse ano, 13 milhões de reais que estamos investindo agora na apicultura do estado do Piauí. E no ano passado investimos 4 milhões. Então, somando-se os 2 anos, farão aí 17 milhões de reais investidos na apicultura do estado. O estado saltou de sexto para 2º maior produtor do país, e hoje eu já digo que ele é o primeiro, porque estava atrás do Rio Grande do Sul por 281 toneladas, e as 10 mil comércios que nós distribuímos para os apicultores familiares do estado do Piauí, só elas já produzirão de 500 a 700 toneladas por ano. E essas comércios foram distribuídas no final de 2023 a início de 2024, ou seja, já estão produzindo na mata, já estão produzindo. Então, assim, temos para investir, Wesley, nós estamos para investir agora no ano de 2025 em 34 casas de mel, já distribuímos 10 no ano passado. Farão 44 casas de mel em menos de 2 anos. A Codevasf, em toda a sua história, e ela está lá desde 2001, fez 60 casas de mel. Em 2 anos estamos fazendo 44 casas de mel, né? Então, um aporte de 8 a 9 milhões de reais só nas casas de mel. E tem mais 10 mil comércios para esse ano para os nossos apicultores, tem mais macacão, luva de vaqueta, fumigador e os mais diversos equipamentos necessários para o trabalho na atividade. A apicultura é a atividade que dá maior retorno para o homem do campo. Então, quem quiser investir numa atividade, se tiver cultura para trabalhar com a apicultura, nem todo mundo gosta, eu oriento que vá, porque é a que está dando a maior rentabilidade, o maior retorno. Tem fomentado a economia do Piauí. E por isso que a Codevasf tem investido tanto. Com certeza, nós estamos, cada ano, galgando números maiores de produção de mel no estado, né, em relação ao país, e 80% do nosso mel é exportado, e é exportado no dólar, né? Então, veja a importância da gente fomentar uma atividade que é exclusiva, quase que exclusiva e inerente ao pequeno produtor. Então, é de formiguinha em formiguinha, cada um produzindo 10, 20, 30, 50 caixinhas, e no todo dá essa produção punjante que é a do mel do estado do Piauí. Marcelinho, eu não posso aqui deixar de pautar na nossa conversa a sua ligação com o município de Sigefredo Pacheco. A gente falou sobre a apicultura, a gente falou sobre as patrulhas agrícolas, e é notório, né, a presença da Codevasf em Sigefredo Pacheco e a presença do Marcelinho. Seu pai, o seu irmão, Marcelo Castro, e o Castro Neto, quando vem ao município,
claro que pelas figuras importantes no cenário político que são, existe uma movimentação, o povo vai ao encontro deles, mas quando se fala o Marcelinho vem em Sigefredo, todo mundo já fica esperando algo novo, uma notícia boa, porque são ações diretas aqui na nossa cidade, né? Colmeias, kits de irrigação, né? Tantas patrulhas agrícolas distribuídas aqui por Sigefredo Pacheco. A agricultura na cidade de Sigefredo ela tem sido fomentada graças ao seu trabalho frente à Codevasf. Eu estou falando isso como um relato pessoal. Quando eu escuto aqui, o Marcelinho vem em Sigefredo, as pessoas já se alegram. Opa, é o Marcelinho, tá aí na cidade e já vem coisa nova por aí, vem notícia boa. Do jeito que você está falando aí, está parecendo assim. Vem o senador e vem o deputado aí, é só conversa e palanque. Na verdade, quando vem o Marcelinho, vem a coisa concreta. Tá vindo é trator, tá vindo colmeia de abelha, tá vindo kit de irrigação. Não, na verdade, assim, de fato é isso, né? Quando eu venho, ou eu venho com algo, ou eu venho inaugurar algo que eu já mandei antes, né? E só que esses recursos são captados por mim com os parlamentares, né? Principalmente, evidentemente, o Castro Neto e o senador Marcelo Castro, que botam os recursos para eu comprar os maquinários, e aí eu compro e loto o nosso depósito lá. Nós estamos com 10 mil metros quadrados, é 1 hectare. Aqui para o nosso agricultor entender, quem estiver nos ouvindo, são 3 tarefas de todo murado, cheio de máquinas, e não cabe mais para o estado do Piauí todo, evidentemente. Aí, quando a gente está lá com essa garagem toda cheia, aí vem uma pessoa insistente, mais amigo, sorridente, carinhoso, que chega lá com requeijão, que chega lá com doce de leite, aí tomar café comigo, pedir as coisas para Sigefredo Pacheco, que é o Paulo Henrique. É um grande amigo nosso que sempre está lá na Codevasf, vendo o que é que está acontecendo, se aproximando não só da Codevasf, mas da CEFI, dos vários órgãos públicos que tem no estado do Piauí, sejam federais ou estaduais, e ele está batendo na porta, pedindo mesmo e arrancando praticamente para a gente trazer aqui para o município. Então, não tem nada que tenha vindo aqui para Sigefredo Pacheco que não tenha as mãos do Paulo Henrique, a solicitação dele, a explicação da necessidade de ter aquilo para o município, e ele já me trouxe aqui só para conhecer o município antes de vir qualquer outro benefício que a Codevasf já tenha trazido para o município. Eu já tinha vindo aqui com ele só conhecer as potencialidades do município, porque ele fez questão para mostrar, porque os olhos são a janela da alma. Se a gente não vê, a gente não se sensibiliza, a gente não enxerga a necessidade e fica tudo muito abstrato e insensível. Você lá de um escritório, escutando somente a liderança política, o gestor, quem quer que seja que vá lá fazer uma solicitação. E é por isso que eu faço uma administração lá, externa, de extensão rural mesmo. Não fico no escritório, viajo todos os meses, viajo vários municípios. Amanhã eu vim para cá hoje, vamos voltar já à boca da noite para Teresina, e amanhã já estarei indo para Dom Inocêncio, 650 quilômetros de distância. Vamos lá no workshop de apicultura, Wesley, que você estava falando aí. Vamos no workshop de apicultura e vamos visitar 3 comunidades lá, carentes, isoladas da zona rural, como algumas que eu encontrei aqui em Sigefredo. Depois vamos a São Raimundo Nonato, onde nós temos um escritório da Codevasf de apoio técnico, dando instrução técnica para os produtores rurais de lá, ensinando a plantar, ensinando a cultivar, ensinando gestão de associações. Esse escritório foi aberto por mim, com 1 ano apenas de gestão. A gente já abriu um escritório que estava no planejamento da Codevasf há mais de 10 anos e não era aprovado. Isso tem muito da garra, da fibra, da insistência, da vontade de querer abrir o escritório para abraçar o Piauí cada vez mais
com as nossas ações lá da Codevasf. Então, a gente tem feito isso, saído da cadeira, de trás da mesa, dos papéis e ido a campo. Então, Marcelinho, só para que os nossos internautas, sobretudo os sigefredoenses, entendam, né, são ações conjuntas. Deputado Castro Neto, senador Marcelo Castro, né, colocam as emendas parlamentares e a Codevasf, através do Marcelinho, executa isso. E ainda nesse intermédio tem o pedido do Paulo Henrique. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né, a explicação. Isso mostra que a Codevasf não é mais como antes, não sai distribuindo aí material para ninguém, tem que ter, né, um acompanhamento, tem que ter todo um histórico. Com certeza, tem um acompanhamento. A gente, antes da doação, a gente manda uma equipe técnica para fazer o estudo de viabilidade daquela comunidade, daquela associação receber o trator, o kit de irrigação, o poço, que seja. Então tem que ter uma explicação técnica por trás para a gente levar o benefício, para que a gente possa gastar os recursos que são finitos e reduzidos de uma forma mais efetiva e que dê uma maior resposta da melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Então, a gente faz esse fomento dessas ações da Codevasf com muito critério, com muito estudo, para que a gente, até às vezes, recebe uma solicitação e a gente tem uma solução melhor. Porque às vezes a pessoa está solicitando algo pensando na realidade dela, e nós temos os técnicos que dizem, não basta dar o trator, tem que dar a grade também. Lá para eles plantam milho, era interessante dar uma batedeira. Esse levantamento é feito com muito cuidado, com muita responsabilidade pelos nossos competentíssimos técnicos que nós temos lá na Codevasf, mais de 30 engenheiros, mais de 20 agrônomos, para que a gente possa fazer com qualidade o nosso trabalho cada vez melhor. Marcelo, e Sigefredo Pacheco tem sido beneficiado com as patrulhas agrícolas, né? A prefeitura, por meio da Codevasf, recebeu uma patrulha agrícola, a Associação Antônia Dora, a Associação do Bom Jardim e outras mais também receberam patrulhas através da Codevasf na gestão do Marcelinho. É para dizer o quê? Outras mais virão. Outras mais virão? Outras mais virão, é claro, o trabalho não para. A gente tem que insistir muito, trabalhar muito, encher muito assim, no popular, encher o saco mesmo dos políticos, pedir para botar recursos na Codevasf para a gente fazer o nosso papel, que a gente sabe que a população está precisando. É urgente. E que isso dá uma resposta muito importante, Wesley, na realidade da vida dessas pessoas. Você sabe o que é que esses equipamentos trazem para eles? Dignidade de poder criar a sua família com mais conforto, com as melhores condições. E traz para essa família, principalmente para o chefe da família, que se sente responsável em prover, e não estou falando de homem, muitas vezes são as mulheres. O chefe da família traz aquela dignidade dele e aquele orgulho de dizer, eu sou capaz de prover a minha família, de dar o melhor que eu posso para eles, e esse melhor ser suficiente para eles crescerem, meus filhos crescerem felizes e bem cuidados, tanto na saúde, quanto na educação, quanto no lazer. Poder dar uma moto para o filho adolescente, e isso tudo ele extrai da capacidade dele produzir. Então, na hora que ele está plantando, e a gente conhece a pessoal da zona rural, faça chuva, faça sol, todos os dias, 5 horas da manhã, já estão acordados, e vai a campo trabalhar com a enxadinha, com o microtrator que a Codevasf doa, com o trator que a Codevasf doa, com a plantadeira que a Codevasf doa, com a grade que a Codevasf doa, com os kits de irrigação que a Codevasf doa também. Então, com os vários equipamentos que a gente busca Brasil afora de tecnologia para trazer, para que eles possam produzir cada vez mais e melhor. Marcelinho, você tem rodado os 224 municípios piauienses
e uma realidade do nosso estado é uma crise hídrica, problemas no abastecimento de água, e a Codevasf tem voltado também os seus olhares para solucionar esses problemas. E recentemente o Sigefredo Pacheco foi agraciado, né, recebendo aí 3 chafariz 100% equipado, abastecendo centenas de famílias na nossa cidade. Como você avalia essa ação da Codevasf tão rápida? A Codevasf é uma empresa que tem uma expertise nata em obras hídricas. As mais diversas obras hídricas, a Codevasf tem essa capacidade. Por isso tem um corpo de engenharia tão grande. Na Codevasf é a profissão que mais tem, são os profissionais que a gente mais tem na casa. E não estou falando da Superintendência do Piauí, de todas do Brasil, é engenharia, porque a gente precisa fazer as obras hídricas. A Codevasf nasceu planejando fazer o desenvolvimento de regiões com IDH baixo com a agricultura irrigada. Daí você precisa de engenharia, você precisa de agronomia, na produção e nos cálculos para tubulações, bombeamentos, né? E com isso, ela foi ampliando a sua expertise e foi planejando e fazendo. Brasil afora tem barragens, gigantescas barragens, canais de transposição, canais de irrigação, projetos irrigados. Codevasf tem perfurações de poços, então é muito abrangente o leque da expertise da Codevasf nisso, e eu aproveitei essa aptidão da empresa para a gente fazer obras hídricas. Então temos uma barragem em execução, fizemos várias adutoras já, 5 adutoras, estamos realizando ainda segunda etapa de várias dessas adutoras e perfuramos 250 poços tubulares. Agora não é qualquer poço tubular, não é só cavar um buraco no chão, deixar lá para a população, não botar nem bomba e dizer que furou um poço. Não. Aqui a gente perfura o poço, coloca o cano de revestimento, betonita para o poço não desmoronar, a gente bota a bomba, instala o cabo, instala a chave, o inversor das placas solares. Nosso poço não entrega a conta para a comunidade, não. 100% sustentável. 100% sustentável, energia solar, o que tem de mais atualizado nas energias renováveis no mundo hoje, e a gente bota esse poço para puxar água sem custo nenhum. Então tem todo o cuidado de botar o chafariz, de botar a cerca para proteger as placas solares, para proteger a base da caixa d'água, para proteger os equipamentos do poço, porque às vezes fica numa comunidade e aí não tem a proteção, e aí bate um boi, bate num poço desse, quebra e a bomba cai dentro e aí você perde o poço, né? Então a gente faz com todo zelo e cuidado possível para entregar o melhor equipamento de solução de água para atender, de adução de água para os nossos beneficiários, né? Hoje mesmo, como você disse, nós entregamos um aqui em Sigefredo Pacheco, fomos inaugurar um, mas foram entregues 3. Né? Então tem 3 poços para Sigefredo Pacheco. Hoje foi a comunidade Condave, exatamente, que é a Condave hoje, que tem 19 casas do entorno, tem água no pé. Como é que era antes, Wesley? Não tinha um abastecimento de água adequado, né, Marcelinho? As famílias ali relatam há décadas o sofrimento por uma escassez no abastecimento de água, e que finalmente, graças ao seu empenho, através dos líderes políticos, Paulo Henrique, o deputado federal Castro Neto e o seu pai, o senador Marcelo Castro, isso foi possível. É vida a essas pessoas que com certeza agradecem bastante. E a gente, Wesley, trabalha muito com parcerias. Você falou aí do senador Marcelo Castro, do deputado Castro Neto. Hoje nós entregamos, e eu vim aqui e representei ele por ser meu primo, os kits de irrigação entregues pela CEFI, que é do deputado Firmino Paulo. Então eu entreguei a água e ele já entregou o kit. Então a água que é para beber, para tomar banho, para lavar a casa, também vai servir para a agricultura irrigada. Irrigar a hortinha no fundo do quintal
que, diga-se de passagem, um kit de irrigação desse distribuído pela Cefi é capaz, dependendo da cultura que a pessoa produza, de render de lucro até R$ 1.200 por mês. Então, ele também está trazendo renda e dignidade a essa família. E esse dinheiro vai ficar na mão de quem? Do agricultor. Da dona da casa, Da dona. da mulher. Quem é que gosta de horta? Então, ela vai cultivar a hortinha dela, o homem vai plantar milho lá, plantar qualquer coisa na roça afastada, e ela está em casa, cuidando das filhas, cuidando da casa, cuidando da hortinha dela. Comendo um alimento orgânico e saudável para ela e para sua família inteira, e vendendo a sua hortinha na feira, nas vizinhas, para arrecadar o seu dinheirinho. Aí vai ser para ela comprar um batom, para ela comprar uma maquiagem, para ela comprar um vestido, independente, sem depender pedir o homem, sem se submeter a ter que pedir, muitas vezes, claro, devido à dificuldade, recebendo um não, né? Então, isso é que é muito importante. A gente, quando faz essas ações, às vezes a gente não enxerga o todo. Mas isso lá na ponta, para eles, é muito importante. Muitas vezes é muito pouco. Um kit de irrigação, R$ 700. Eu vou dar 30, eu vou dar 50. Mas para ele, é o que ele tem de oportunidade para melhorar a sua vida. Entendeu? Entendi. Então é esse o nosso bate-papo de hoje, aqui com o superintendente da Codevasp, Marcelo Castro Filho, como é conhecido. Marcelinho, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tá? Agradecer, seja sempre muito bem-vindo aqui aos estúdios da Brasão. É um prazer lhe receber. Obrigado por essa oportunidade de ter esse bate-papo com você. Eu que agradeço a Brasão, o programa Brasão Cast. Agradeço a você aqui pela recepção, Wesley. E agradeço todos os filhos de Sigefredo Pacheco que contem com a Codevasp, que a Codevasp está junto de Sigefredo, sobretudo o homem e a mulher do campo, da cidade de Sigefredo Pacheco. Mais coisas virão aqui para o nosso município, porque a gente não pode parar. Então eu peço, eu não vou parar e vocês não podem parar. Produzam que a gente chega com entregas. Então é isso. Esse é mais um bate-papo aqui do Brasão Cast. E até a próxima terça com mais uma edição do Brasão Cast.